com a paz do Senhor. Cumprimento você que está em casa. Eu creio que todas as palavras que a gente traz para a igreja, Ele traz primeiro para o nosso coração. Abre em 1 Coríntios primeiro, 1 Coríntios 10, versículo 5. Esse capítulo 10, ele fala sobre o exemplo da história de Israel. E no versículo 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrado no deserto. Então, irmãos, o que nós vamos falar nessa noite é sobre o servo rebelde. Amém? Aqui, quando Paulo fala sobre, ele dá o exemplo da família, da situação de Israel, quando o povo saiu do Egito. Só que quando o povo saiu do Egito, ele não sai sozinho. Ele sai com alguns do Egito que o acompanham. E eles não tinham, assim, convertido a ponto de saber quem era o Deus Altíssimo. Quem era o Deus Todo-Poderoso. E eu prestando atenção aqui na história do Ião, o que Deus está fazendo na vida dele ali naquele lugar. Ele conhece verdadeiramente esse Deus Todo-Poderoso. Ele está crendo, por isso que Deus vai ajudar ele em tudo. Amém? E aquele povo, eles começaram, por influência de outros, a murmurar. E aí algo me chamou a atenção, eu ouvi, acredito que aqui na igreja. Aí começaram a ter saudade do que nem comiam. Alguém trouxe aqui, não é verdade? Começaram a ter saudade de pepino, nem via pepino na mesa. Começaram a ter saudade da uva, do kiwi, que só era na mesa do faraó. Começaram a sentir saudade dos pães diferenciado que é feito lá no Portugal, na Espanha. Então, eles estavam com saudade de algo que nem conhecia. Não sabia nem o gosto. Olha só. Esse é o típico Maria vai com as outras. E começaram a murmurar contra esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Deus de livramento. Deus de livramento. Não sei se vocês sabem, a Priscila, o filho dela, se acidentou. E eu disse, dá glória a Deus, porque ele não bateu cabeça. Só quebrou o braço. Dá glória a Deus, que isso já é livramento da unidade da igreja, orando e buscando. E Deus já está dando livramento. Quando o pastor falou, cuidado com o mês de maio. Ele não está profetizando coisa ruim nas nossas vidas, não. Ele está pedindo que a gente nos cuide do nosso espírito. Cuide do que sai da nossa boca. Hoje o inimigo queria que eu saísse do sério de qualquer jeito. Ele não tocou na minha vida, não tem poder, mas ele quebrou minha máquina de lavar. Fui lavar roupa hoje na mão. E quando ele não toca na sua vida, ele tira alguma coisa que lhe faz falta. Não é verdade? Então nós precisamos ficar atentos nesses dias de consagração. Ontem os netinhos começaram uma briga lá em casa de pau. Quase que não deixa a gente vir para a igreja. Então nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisas pequenas que acontecem ao nosso redor, querendo tirar a nossa paz. Eu costumo dizer, trazer tempestade para minha calmaria. A pastora Norma, tadinha, veio aqui e deu testemunho que ela louvou praticamente sem enxergar. Mas ela
sabia da necessidade de estar aqui, e ela sabia, e ela conhece o Deus que ela serve. E ela sabe que ela vai sair daqui totalmente diferente da forma como entrou. Porque o Senhor já entrou com providência por causa do seu sacrifício. Amém? E é isso que Deus faz. E eu quero que vocês prestem atenção em algo muito interessante. O que é o ato de rebelar? É uma reação em desobediência. É uma reação de indisciplina. Deus, essa semana, passou a semana inteira falando sobre isso. Não é verdade, pastor? Sobre indisciplina, sobre desobediência, sobre não prestarmos atenção na palavra, sobre não querermos obedecer o nosso líder, a nossa liderança, que está à frente, que está sendo orientada pelo Deus Todo-Poderoso. E é um ato de lutar contra alguém ou contra alguma coisa. O ato de rebelar. Ou você revolta com alguma coisa, ou você revolta com alguém. Eu revoltei com a máquina de lavar, quase que eu dei um soco nela. Mas eu segurei. A rebeldia, ela faz nós, como servo do Senhor, perder os privilégios. Você gostaria de perder os privilégios diante do Senhor? Eu não gostaria. A rebeldia, ela nos leva a Deus a rejeitar. Deus acaba rejeitando até os ungidos, quando começa com muita rebeldia. Quando nós vamos em busca da leitura lá do início da Bíblia, nós achamos a história lá, que Deus abre o chão e faz ser engolido 200 pessoas de uma família que se rebelou, que fez algo contra o Senhor. Então, Deus é amor, Deus é justiça também. Amém? E eu gostaria que vocês prestasse atenção de como a igreja ela pode ser atacada por uma rebeldia. Presta atenção. Primeiro ponto. A busca de igualdade espiritual. Vai lá em Números. Capítulo 12 de Números. Está bem logo no início da Bíblia. São os livros da lei. Número 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu aquele diálogo entre Arão e Miriam. E eles perceberam que os dois estavam em busca de igualdade espiritual com Moisés. Olha a ousadia. Eu buscar igualdade espiritual com o pastor Zé Francisco e pastora Fernanda? Aí eu estou procurando para a cabeça. Pode ter certeza que Deus vai falar assim, volta aí para a sua insignificância. Eu não te chamei para isso. Segundo ponto. Descoberta da fraqueza do líder. Lá em Gênesis 9:18. Amém? Quem está compreendendo o que Deus está querendo falar para nós? 9:18. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 18.
Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E dele se povoou a terra. Lá no versículo 18, fala no 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora os seus 2 irmãos. Olha a situação aqui. Colocou em aberto a situação do próprio pai, como líder, como cabeça da família. Viu que o pai estava nu, ao invés de ir cobrir o pai para evitar a maldição que houve sobre ele, ele simplesmente correu para fora e foi falar para os outros seus irmãos do que tinha acontecido. Quantas pessoas que vê algo errado na nossa liderança e sai lá fora para comentar? Estão entendendo aí? E paga um preço alto. Paga um preço alto. Você precisa ter cuidado para não, porque isso também faz parte de uma rebeldia. E eu já li aqui o 20. Aí vamos dar continuidade. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora dos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rosto desviado, cobriram a nudez do pai sem que ouvisse. Despertando Noé de seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Então nós temos que tomar muito cuidado no comportamento como servo do Senhor. Amém? A outra situação. A co-liderança. Arão e Miriam, quando se rebelam contra Moisés, era só por rebelar? Não. Eles desejaram ter a liderança nas mãos. Arão como líder e Miriam como sua assessora direta. Pensa, ousadia. Vamos fazer algo aí para a gente tomar esse poder dele, sabe por quê? Ele até gago é. Ele não fala direito. Ele só fala através da minha boca, porque eu sei falar. Eu prego melhor do que ele. E a Miriam, eu também sou melhor do que ele. Presta atenção. Entenderam aí? A situação da coliderança. Você quer assumir algo que você não foi escolhido para aquilo. Toma a placa de geração eleita da mão de pastor Francisco para ver. Tenta rebelar. Depois vem e me conta a história. Vai voltar chorando. Não estou falando só da liderança da geração eleita. Tem muitas igrejas que está acontecendo isso agora. De homens que se diz ser servo dentro da igreja, que se diz respeitar a liderança e fazendo tudo para derrubar a liderança. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse comportamento. O outro item é o super espiritual. O crentão. O bom de dons. O que ora em língua, o que sapateia. Esse é o crentão, super espiritual. Ninguém ora mais que ele. Ninguém jejua mais que ele. Pastor passou jejum só de 6 horas. Ele deixa bem claro. 6 horas para aqueles que tomam um remédio controlado.
aqueles que não suportam ficar muitas horas sem alimentação. Deus sabe. E Ele orienta e ensina. Os que aguentaram o dia todo, amém, glória a Deus. O que vai ficar só com um cafezinho de manhã, amém, glória a Deus. Que vai almoçar e entrar em jejum, glória a Deus. Que vai ficar só na parte da manhã, amém, glória a Deus. O que vai ficar 48 horas, amém, glória a Deus. Deus olha o coração de cada um e o sacrifício daquele que ama o Senhor e quer fazer o melhor dele. Amém? Então, não tem ninguém mais santo que outro, não. Santo é só Deus, só Jesus. Jesus é santo. Nós somos seres perversos, ruim, natureza, como dizia Walter Rabelo quando era vivo, infame. Então nós temos que quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor, não tenho capacidade, não tenho poder, não tenho condições. Ontem eu vim para a igreja passando mal, meu estômago ruim, porque eu jejuei e depois do jejum entreguei para Deus e fui com muita sede no pote. E esqueci que eu não posso ir com muita sede no pote, que eu passo mal. E aí no final, o pastor olhou para mim e falou assim: a senhora prega amanhã? Falei: amém, glória a Deus. Fala não para ver. Já estava de cama hoje, amém? O quinto ponto, prioridade financeira. O reclamão. Pastor fala o tempo todo de oferta e dízimo. Ei, é você e Deus. Ninguém está colocando arma na sua cabeça para você ofertar e nem dizimar. Você vai entregar o dízimo de acordo com o que você aprendeu na palavra. É você e Deus. Você não tem que reclamar. Você não tem que preocupar. E tem aquele crente marrento, né? Ele não gosta de entregar dízimo, ele não gosta de entregar oferta. E ele começa a amaldiçoar. E ele começa a falar: pastor trocou as cadeiras novas da igreja. Trocou para toda cadeira nova. Como que será que ele vai pagar? A língua maior do que o corpo. Se morrer hoje, vai precisar de 2 caixão. Um para o corpo e outro para a língua. Esse é o servo rebelde. Deus está dando uma surra em nós hoje. 6º ponto. E ainda tem aquele cheio de ousadia, hein? Que se acha a última bolacha do pacote. Acha que o salário dele é que sustenta a igreja. Ainda fala assim: se eu sair da igreja, o pastor vai fechar a igreja. Olha a ousadia. Quantos já passaram por aqui, quantos já foram embora? E essa igreja só, ó, é Deus ou não é nas nossas vidas? Vai com Deus. Vai levar seus euros e seus dólares lá para fora. A obra de Deus não precisa, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. É Ele que sustenta. É Ele que cuida. Visão individual. Pastor tem uma agenda a seguir. Aí vem o servo abençoadinho e quer mudar a agenda. Ah, não pode ser assim. Vamos fazer desse jeito. Que assim é melhor para nós. Para nós? Para nós quem? Que eu saiba, a unidade aqui é de Deus. É o corpo de Cristo. E eu tenho que ir pela direção que Ele está nos dando. Agora mesmo vem nova direção aí. Prepara o lombo. A nova direção é responsabilidade para todos.
Todos os ministérios vai ter que levantar da cadeira. Tem cadeira que está tendo febre de 40 graus. Porque tem servo SSS, salvo, sentado e sossegado. Vai ter que levantar. Vai ter que mexer. Esse dia ele ligou para mim e falou assim: pastora, teria como a senhora ir levar uma palavra lá na Chapada? Eu chego a doer a espinha, falei, vou ter que viajar. Aí eu falei, eu vou falar não estou doida? Falo não, eu não falo não. Falei, vou sim, pastor. Meu nome é pronto. E foi uma bênção. Foi uma maravilha naquele lugar. Até aquela criaturinha de Deus lá do fundo lá adorou. Não gostou? Ficou todo empolgado, até participou da comunhão. Então, isso de nós irmos contra a agenda diferente da liderança, nós estamos praticando a rebeldia e causando divisão na igreja. Olha o perigo. Abre lá em Efésios 4. Quem está com pressa hoje aí? Ninguém, né? Quem não entregou o jejum, só vai entregar 1h da manhã. Amém. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. O versículo 1 até o 16. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então, se a minha função é de mão, o que eu quero passar à frente da função do cabeça? O que eu quero passar à frente da função do pé? O que eu quero passar à frente da função da perna? Já tentou andar de 4? Quem aqui já fez essa proeza? De tentar andar de 4? É só um caminho bem curtinho e você já está com a língua para fora. Porque os braços não foi feito para andar de 4. Você não é animal quadrúpede? As pernas que tem um papel. Amém? Então nós precisamos observar isso. Nós precisamos ficar atentos a isso. 7º, comportamento ou síndrome de Absalão. Comportamento de orgulho, de inveja, de ambição, de vingança. Você viu a roupa que ela chegou hoje na igreja? Meu Deus, deve ter atacado a Shein de novo. Você viu o cabelo? Deve ter gastado uma fortuna no salão. Isso é de mulher para mulher, Marisa. Os homens já são mais discretos, tranquilos. Veste uma calça jeans durante uma semana. Se você não fala que tem que lavar, ela fica de pé, sai andando sozinha. O homem é mais tranquilo. Não é? Estou mentindo? A mulher não, a mulher gosta de estar mudando de roupa todo dia, uma roupa diferenciada.
Até na academia a gente gosta de estar todo dia com uma roupa diferente. Não é? Então nós temos que prestar atenção nisso. Isso tudo entra na questão do orgulho, da altivez. Agora que vem elas. Abrem Juízes. Você achou que a pregação era só até aí? Ledo engano. Agora eu vou contar uma historinha. Eu vou contar 2 episódios, 2 situações de uma história, que vocês vão entender o que é rebelar contra alguém, contra alguma coisa, contra Deus, contra a liderança. Amém? Abre lá em Juízes, capítulo 9. Você acredita que eu amo Juízes? Porque toda vez que eu leio Juízes, eu acho uma história interessante ali dentro. Só tem uma que eu não gosto, já falei para vocês. Essa eu, corro dela. Pesada. Capítulo 9. Todos acharam Juízes aí? Se tiver com celular, vai no Procura-se. Se tiver com a Bíblia na mão, pede misericórdia de Deus. E vamos andando para frente. Juízes 9. O versículo é de 1 a 6. Amém? Abimeleque, filho de Jerubaal, que era o próprio Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos ao ouvido de todas as cidades de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, e que apenas dominem sobre vós. Lembrai-vos também que sou osso vossa carne, e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Olha em quem que eles foram confiar. Gideão, ele foi um juiz, que ele fez algo poderoso. Deus pegou ele lá, quando ele estava lagando o trigo, lá no lagar, chamou ele para dar uma grande missão de juiz, não de rei. E ele foi chamado, e com apenas 300 ele derrubou uma cambada. Já contamos essa história aqui. E ele foi vitorioso. E ficou anos coordenando toda aquela situação em Israel. E deu tempo até para arrumar um monte de mulher e ter 70 filhos. Pouco, né? E o que aconteceu com ele? Um dia, como todo mundo vai acontecer, ele foi embora dessa terra. Morreu. E aí um dos irmãos, uma mãezinha abençoada, que era lá de Siquém, uma cidade idólatra, problemática. Essa concubina, quando o filho falou para ela: o que você acha, mãe? Já que ficou sem ninguém cuidando de Israel, o que a senhora acha de eu me oferecer como rei? Olha a ideia. E a mãe ficou toda vaidosa. Se ele for rei, eu sou rainha. Vou ter um trono para mim também. E falou: mas para isso, mamãe, eu tenho que, humildezinho, Abimeleque, filho de Gideão, eu preciso chamar meus irmãos e falar qual que é o verdadeiro objetivo dessa minha empleitada. Vamos juntar eles para conversar? Vamos. Juntou. E aí os irmãozinhos veio e ele conseguiu fazer a cabeça de todos eles, facinho. Falou: não, vamos confiar, é nosso irmão. Vamos confiar nele.
Para que confiaram? Foi rapidinho, ele levantou um exército. E na levantada desse exército, a primeira providência que ele tomou de matar os 70 irmãos. Só que teve um que foi mais esperto, era o caçula, sabia correr rápido. Pro monte. Jotão. Conseguiu fugir. E o pastor já trouxe aqui para nós a história da parábola de Jotão. Que ele fala que a oliveira foi convidada para ser governo e não aceitou, por causa da função que ela já tinha. A figueira foi convidada também, não aceitou, porque já tinha outra função. A videira também foi convidada, mas também tinha função e não aceitou. O pastor já pregou sobre a parábola de Jotão aqui, maravilhosa pregação. Então, o que sobrou? O espinheiro. Falou com o espinheiro, ele falou, eu mesmo. Eu vou ser o governador aí. Vou mandar e desmandar. Aceitou. E Abimeleque entra no trono por 3 anos. E quando ele está lá em Siquém, não vão relacionar com o tempo de hoje, tem nada a ver. Sentou na cadeira lá, de rei. E ali ele começou a observar que o povo começou a rebelar. Começou a ficar rebelde. Começou a reclamar dele. Começou a reclamar de um monte de coisa. Falou, peraí que eu dou um jeito em vocês. Peraí que eu fecho a boca de vocês já já. Proibi vocês de falar agora. Pegou o exército dele, juntou um monte de saca de sal. Primeira coisa que ele fez, jogar em toda a terra, para ficar infrutífera. Ali podia plantar o que fosse, não dava. Socou sal. Primeira maldade que ele fez. E o povo vendo que não podia com ele, correram e subiram numa fortaleza. Ficaram lá acuados. Ele foi com o exército dele, tocou fogo na fortaleza, queimou 1000 pessoas. Tocou fogo. Falou, aqui ninguém pode comigo não. Matou tudo. Voltou, se glorificou, ficou todo se achando a última bolacha do pacote, continuou governando, certo? E a cidade de Siquém era uma cidade que tinha recurso financeiro, tinha tesouro, mas era tesouro de um deus Baal chamado Berite. E a mãe toda vaidosa falava, pode usar esses dólares aí que está autorizado, filhinho. E o filhinho usava. E eu esqueci de dizer, ele matou os irmãos com pedrada. Todos eles. Somente Jotão que se salvou, porque foi mais esperto. E aí, depois que ele cobre Siquém com sal na terra, e aí após ele ter tocado fogo lá na fortaleza e matado 1000, estão entendendo a história aí? Mera coincidência. Tá? Ele resolve tomar a cidade de Tebe. Chegou lá, falou, agora eu vou começar a conquistar terras. Conquistou a cidade de Tebe e chegou e oprimiu o povo também de Tebe. E o povo correu de novo para a fortaleza. Ficou lá em cima guardadinho, com medo dele. E acuado. E de repente, ele falou, vou pegar vocês, vou massacrar igual eu fiz lá em Siquém. Vocês para mim é fichinha. Pegou o exército e subiu.
em direção ao povo. E teve uma mulher muito usada por Deus, pensa na mulher lá em cima, tá? Falou, peraí que eu acerto você já já. Pegou uma pedra de moinho e mirou na cabeça do infeliz. E soltou. Ele morreu na hora. Era tão ruim que era difícil até para morrer. E na hora que ele estava se agonizando, ele ficou preocupado. Falou, inventa uma história aí, porque ninguém pode saber que foi uma mulher que acertou minha cabeça. Pensa se ele vivesse no tempo de hoje. Questão de polícia feminina que a gente tem com arma na mão. Então, Deus conseguiu parar Abimeleque através de uma pedrada na cabeça, com uma pedra de moinho bem grande. Acabou a historinha ali. O governo dele acabou ali. Nem o dinheiro de Berite salvou ele daquela sina. E aí fica na mente de vocês. Por que aconteceu isso com Abimeleque? Ele se rebelou. Ele foi rebelde. Ele quis tomar um trono que não era dele. Não era para ele. Deus, ele sabia quem que ele escolhia para ficar cuidando do povo de Israel, até o dia que ele resolveu colocar um Saul da vida como rei. Amém? E a outra historinha que eu vou contar para vocês é de um filho de Davi, que era considerado o filho mais lindo que ele tinha. Eu imagino que quando ele passava perto da mulherada, era uma loucura, porque ele era muito lindo. A Bíblia diz que ele era uma formosura em pessoa. E Absalão resolve a ficar de olho mesmo no poder que o pai tinha. E aconteceu uma tragédia com a irmã dele, que foi abusada pelo próprio irmão, meio-irmão. E ele guardou aquela vingança durante 2 anos. E aí ele teve a seguinte ideia, falou, agora eu vou marcar uma festa aqui em casa para parentela. E vou chamar a criatura para vir. E o cara achando que não ia dar mais nada, que ele já tinha esquecido a problemática. Amém? Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 13, em diante. E aí, ele chama os irmãozinhos para estar com ele. E os irmãozinhos vai. E aí ele tira a vida de Aminon, seu irmão, que fez maldade contra sua irmã. Ele tira a vida dele. O que ele tem que fazer? Fugir. Foi embora. Sumiu. Foi lá para a casa de um parente da mamãe. Escondeu lá, ficou quietinho lá. 3 anos se passou. Ele chamou o oficial de confiança de Davi e falou para ele: faz o seguinte, conversa lá com meu pai para mim, Joabe. Conversa com meu pai, sabe por quê? Já se faz 3 anos que aconteceu isso. E ele ainda nem fala comigo ainda. Virou as costas para mim. Fala para ele me perdoar. E aí ele foi lá, intercedeu por ele. O pai falou assim, não, manda ele vir aqui. Aí ele foi. Chegou no palácio.
Papai abraçou, recebeu, perdoou. Só que ficou 2 anos, ele lá em Jerusalém, perto do pai, não tinha contato com o pai. O pai não dava moral para ele. 2 anos. Aí ele tornou pedir ajuda do oficial de confiança de Davi. Eu quero falar com meu pai. Eu estou morando no mesmo lugar que ele. E ele não vem a mim, nem eu vou a ele. O nosso relacionamento ficou muito difícil. Davi torna a mandar chamar. Aí foi onde tudo começa. Ele chegou em papai, fingindo amigo de papai, abraçando papai. E aí ele foi. Ele sabia que ele tinha uma certa influência por causa da beleza que estava sobre ele. Aí ele foi para o portão da cidade. E ele senta ali no portão da cidade e fica prestando atenção das pessoas que chegavam para falar com o rei. Ele não deixava nem entrar. Ei, vem aqui. Você vai querer falar com o papai? Papai anda tão ocupado. Você não quer desabafar comigo? Fala aí, o que está acontecendo com você? E ele tentava passar a mão na cabeça ali. E começou a não deixar as pessoas entrar para falar com Davi. Ele começou literalmente a tomar o lugar do pai. E foi crescendo. E foi crescendo. E aí, ele conseguiu 2 conselheiros de Davi, que ficou do lado dele. Um é Aitofel. E o outro, Uzai. Chamou para aconselhar ele. Um aconselhou de forma terrível. Uzai, ele aconselhou, mas já pensando em fazer alguma coisa para ajudar Davi, porque o trem estava feio. A conspiração estava feia contra o pai. E aí, o último conselho de Uzai, ele resolveu atender. Desprezou o de Aitofel. E Aitofel, quando soube disso, ficou revoltado. Fez que nem Judas, foi para um lugar lá e suicidou. Foi embora da presença dele e morreu. E Uzai deu um jeito de ligar no celular do rei. Falou assim: rei, o negócio está feio. Pega sua trouxinha aí, coloca algumas camisetas, bermudinha e vaza do palácio que o trem vai feder. Cai fora. E Davi falou assim: mas eu não posso deixar o palácio sem ninguém. Vou deixar pelo menos 10 concubinas aqui e o meu servo para continuar cuidando do palácio. Pegou o exército dele, alguns elementos e vazou. Correu de lá. E aí o filhinho chega com outro exército. Que ele tinha pedido para o pai que ele precisava ir lá para Hebrom para adorar o Senhor. Mentindo para o pai. Foi lá que ele fortificou o exército dele para voltar contra o pai. Essa parte eu pulei. Amém? E aí, eles entraram no palácio. Cadê papai? Papai já estava bem longe. Sumiu o papai. Quem será que avisou papai? Pelo celular. Papai já vazou. E aí, aconselharam ele: faz o seguinte agora. Põe uma tenda aqui, no meio do pátio do palácio. E aí, cada dia você dorme com uma concubina. Olha a profecia de Natan lá atrás. Quando ele fez aquela loucura de tomar a mulher de Urias. Entendeu aí? Deus, ele perdoa nossos pecados, mas ele não livra nós das consequências. As consequências virão. E aí o filho dorme com as concubinas dele. Cada dia uma. E aí,
Os oficiais dele ficaram revoltados com essa rebeldia de Absalão. Retornam. Quando ele sabe que o exército está voltando, ele pega os levianos dele e vaza. Só que ele esqueceu de pegar um cavalo que presta para correr. Subiu numa mula, numa jumenta. E a jumentinha vai cavalgando, passa por uma árvore, aí ele fica pendurado aqui e a bichinha vai embora. E nessa pendurada dele foi a última viagem. Que a partir disso daí, o próprio oficial de Davi de confiança, viu aquilo, pediu um soldado para que matasse ele. O soldado falou, eu? Tô doido? Mexer com isso aí não, vai dar problema para mim. E ele resolveu, colocou as mãos dele e matou ele. Matou Absalão. Aí avisaram o Davi que Absalão estava morto. Davi entrou para um quarto, chorando, desesperado, lamentando, depressivo, revoltado. E o povo lá fora se sentindo culpado. Falou, e agora? Nós fizemos tudo para defender o rei e agora o rei se tranca, chora, desespera. Aí o oficial dele de novo foi lá no aposento, virou para Davi e falou assim, ei Davi, estou entendendo? Você não pode fazer desse jeito com o seu povo não aí. O povo fez tudo para te defender e agora você se revolta? Aí ele levantou, tomou um banho, vestiu uma roupa limpa, comeu um escaldado, aí desceu lá e falou com o povo, e foi amenizando o sofrimento do luto, foi amenizando. Mas eu contei essas duas historinhas para vocês sentirem a consequência da rebeldia. Seja a rebeldia com a mãe, rebeldia com o pai, rebeldia com o irmão da igreja, rebeldia com o irmão de carne, com alguém da parentela. Tudo isso tem consequências graves. Tudo isso é visto por Deus. Esse ano é um ano de confirmação e reconhecimento. E Deus, Ele tem ensinado tanta coisa para nós esse ano. Nós estamos apenas chegando no meado de maio. Olha quantas coisas Deus já falou conosco até aqui. Imagine até dezembro. Muitas coisas ainda Deus vai falar. Ele está preparando um povo para morar no céu. Porque não adianta você falar, se eu falar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão e falar que quer. Mas você está se cuidando para morar no céu? Você está ouvindo a Deus? Você está obedecendo o Senhor? Para que você possa ter esse privilégio de morar no céu? Deus, Ele tem nos alertado como nós deveremos nos comportar dentro da sua vontade e obediência em todo sentido. Deus tem falado conosco. Amém? É isso que Deus quer que fazemos. Que prestamos atenção para não tornarmos servos rebeldes. Eu saio toda hora da frente da live, vocês me perdoam. É porque eu tenho uma mania de ficar andando. E a situação é muito grave quando nós não ouvimos a voz do Senhor. Unidade, 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 perseverança, cuidado. Essa semana nós estamos na semana da consagração. Eu sei que tem muitos aqui que não vieram porque tem a obrigação. Às vezes trabalha à noite, às vezes estuda.
Não podemos ser radical a esse ponto. Mas quem está podendo está vindo. Aqui nós louvamos, aqui nós oramos. É um sacrifício que vale a pena. Quantos livramentos de coisa pequena Deus já nos deu, que a gente nem observou. Não é verdade? Coisas insignificantes que às vezes a gente não dá nem importância. Poderia acontecer conosco essa semana. E porque nós estamos consagrando, estamos na presença do Senhor, estamos buscando, Deus coloca a mão poderosa dele e nos livra. Vamos tomar posse do versículo 7 do 91, Salmo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. O Senhor nós refugiamos debaixo das asas poderosas dele, amém? Você que entendeu essa palavra, fique de pé dando glória a Deus. Feche os seus olhos.